A diferença entre um bom gestor, um líder e um chefe. O chefe, ele não vai se importar com uma equipe. Eu não vou tentar melhorar. Eu sou seu superior, vou te dar uma ordem e você vai fazer, porque quem manda Bodega sou Bagaça eu. toda nessa aqui. bodega sou eu. Entendeu? É assim que funciona. O líder, ele não tem essa visão. O líder eu observo que você não está produzindo tanto quanto eu gostaria. Eu preciso criar mais habilidades em você para você ser um mais produtivo e para você fazer a minha equipe ficar boa e girando, produzindo mais. Uhum. Né? Então ele vai te capacitar. Eu vou olhar uma Mas ele falha. bota reparo, né? Bota reparo, Ele fica para você ser olhando. um líder, para você estar ali num cargo de superior, você tem que ter uma visão sistêmica de tudo, de todos os seus abaixos, né, os seus encarregados. Então você precisa ter uma visão do todo disso. Sempre um senso crítico, né? Analisando, mas não Mas não é uma necessariamente com criticidade. não é uma crítica destrutiva. Não. Te diminuindo, te colocando no lugar inferior. É uma crítica para você melhorar. Né? Para você ser melhor, para você fazer algo melhor. Só um exemplo rapidinho. Eu lembro quando eu era síndico de um prédio, eu descia. Síndico do prédio. Olha que importante. Ele era síndico. Eu descia com o Escreveu ouvido um horror. atento. Sabe? Aí estava um barulhinho, sei lá o que, sei lá o que. Será que é um vazamento? Será que é isso? Será que é aquilo? Sim. Quando eu não era mais síndico, eu meio que desligava a chavinha. Então, se tinha barulho ou não me importava. Isso é mais ou menos o que um líder tem que fazer, né? Ele fica olhando, reparando, para ver se tá tendo alguma coisa diferente, para poder melhorar aquilo. Porque Mais ou menos isso, aquilo né? é sua responsabilidade, né? Então, assim, quando você tá em casa, quando você tá descendo o seu prédio, você começa a ouvir um barulho, sei lá, de água escoando o tempo todo, falando, mas será que isso é vazamento? Ou será que é? Porque eles vão te cobrar. Os moradores vão chegar para você e vão falar assim, olha, tá, o aumento da água aumentou, vai ter uma Tá cobrança. vazando há 3 dias, você não viu? Você não viu? Você não prestou atenção nisso? Mas como que você pode ser síndico se você não tem a capacidade de olhar para tudo? Então, assim, você vai tendo posições que vai te abrindo e te capacitando para fazer as coisas. Né? Acho muito interessante fazer essa correlação quando a pessoa tem nenê novo em casa. Vai lá, Você não Marcelo. dorme mais. Quando a criança tem bebê em casa, você fica atento a tudo. A Né, tudo, Nossa, não é? é cansativo. Claro que é cansativo. Mas você fica atento. Se a janela tá ou não tá aberta. Se a hora do banho vai ter um vento, uma corrente que vai passar ou se não vai. Se a fruta tá na temperatura legal, se Seu tá, não sei o que. papelzinho no chão que eu vou colocar na boca. Você vai ficando, você vai despertando o seu olhar para as coisas que você tá vivenciando, né? E é muito, né? Ai, Eu fiquei quieto. gente, eu falo muito, né? Eu sou mineira, uai. Você vai ficando atento a essas coisas. Igual ele acabou de falar, ele não falou do né? Eu já gravei esse negócio, falei, errei. Você vai ficando atento àquilo que você tá vivenciando ali. Então você vai. A sua atenção vai ficar voltada para aquilo. Né? Não falei. Gente, eu não falei. Agora eu falei pra E provocar. Foi ele que falou. Você podia ter mais fino. Tá me imitando? Ai, enfim. Você vai ficando atento. Então, o que te torna um bom profissional, um bom pai, um bom companheiro? Quando você fica atento a esses sinais. Você estava lendo aí As respostas. as respostas que o chat GPT fala sobre relacionamentos, e aí fica atento aos sinais. Sim. Que ela fala aí. É uma dica. Era uma das dicas. Esse ponto é crucial para os relacionamentos tóxicos. E essas coisas são muito sutil durante o início de um relacionamento. Então, de repente, eu tô com uma blusa um pouco mais decotada. Começo a me relacionar com você, você fala assim, nossa, mas seu decote, hein? Aí eu gravei aquela informação. Então, eu sei que ele não gosta muito desse decote, eu vou pôr um pouquinho mais para cima. Mas eu gosto do decote. Ou, sei lá, eu gosto da calça amarela que eu uso. E você, nossa, você vai com essa calça amarela? Mas, de novo, é sutil.
Essas pequenas coisinhas que vai te limitando e a gente não percebe. Como que isso vai mudando o comportamento do outro. E as pessoas, quando elas têm tendência a ser tóxicas, elas são muito manipuladoras. Eu vou te manipular de uma forma que você não vai perceber e você vai achar que eu estou cuidando de você. E ela faz isso de forma consciente? Consciente. O manipulador, ele é consciente. Desconectou. Conectou aqui. Foi mal, foi mal. E isso é de uma forma consciente. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo com você. Eu não quero mais que você use o cabelo longo. Eu quero que você tenha o cabelo curto. Eu não quero mais que você seja loira. Eu quero que você seja morena. Ah, eu não gosto. E a pessoa vai pontuando isso, mas de uma forma tão macia, tão encantadora, que eu acho que aquilo é Verdade. gostoso, entendeu? Ai, gente, eu já escutei muitos relatos da pessoa, começa uma relação e a pessoa fala, você precisa de ver o tanto que ele se preocupa comigo. Aí o Sumara não fala, mas pensa, truco? 6! Ah, tá. Desconectou. Desculpa, cortando. Não, já não vou desculpar agora. Mas... Perdão. Deve Vou, fazer não vou. na central de notificação. E assim, Ô, Lucimara, pode ir, Fagner. a pessoa, né, na maioria das vezes, ela não percebe que está num relacionamento tóxico Não. mesmo. E ao mesmo tempo, ela não está pronta para ouvir o outro lado, ou o lado de alguém de fora, porque ela já está sugestionada. Eu acho que vai muito sobre isso, né? Sobre a pessoa. Como que a gente aborda e conversa com a pessoa que já está sugestionada? Como que a navalha funcionaria ou ela não funcionaria? Num relacionamento tóxico, não. Acho que a navalha não caberia aí. Né? Porque a relação tóxica, ela já tá adoecida. Ela já tá contaminada. A navalha de Hanlon, ela vem antes, para que isso não aconteça. Mas aí a gente está falando de algumas coisas que ela talvez não entre. Porque se eu me relaciono com uma pessoa manipuladora, e toda vez que eu vou questionar e tentar ouvi-la para saber daquilo que é bom, ela vai me manipular, ela vai tentar me enganar. E a navalha de Hanlon, ela não entra aí. A navalha de Hanlon, ela precisa ser colocada para a pessoa que ela não tem essa maldade, entendeu? Esses dias eu vi um videozinho, até repostei ele, falando assim, pessoas bem resolvidas vão olhar para as coisas com otimismo. Pessoas mal resolvidas vão olhar para as coisas com pessimismo. É tentando trazer essas pessoas do pessimismo para tentar olhar para o lado bom das coisas. Porque tudo tem, né? Tudo tem essa dualidade. O lado bom e o lado ruim, o bem e o mal. Então isso vem para várias... Tanto a gente fala, se tudo der errado, pelo menos ficou aprendizado. Né? Se tudo der errado, ficou bom. Né? Aprendi com isso. Mas aí a navalha ela não entra nessas questões tóxicas, entendeu? Não dá para você olhar para uma pessoa que agride o companheiro como algo... Vou ver o lado bom disso. O lado bom disso é só terminar o relacionamento. Não dá para você pegar nisso, entendeu? Então, assim, os relacionamentos saudáveis, a navalha cabe. Agora, as questões que entram algumas patologias, os relacionamentos tóxicos, aí você precisa olhar para o lado bom de pensar o seguinte, não mereço isso. Eu não mereço uma pessoa que me agride verbalmente, fisicamente. Eu não preciso de uma pessoa por carência. E aí ser para você e você tomar uma atitude para sair daquela relação, né? Porque a gente, às vezes, quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio no fórum. E os relatos que tinham na época era assim, mas então me bateu,
eu apanhei e não sei o quê. Mas por que que você não sai dessa relação? Porque eu tenho dependência, ou emocional ou financeira. Então, assim, as pessoas às vezes até tinham vontade, mas assim, o medo de não ter o que comer era maior do que a dor de levar um soco. Então, assim, não cabe na onde as coisas estão adoecidas. Elas são para relacionamentos saudáveis. E agora, cortou assim, ou não sei quantos, se você quiser. Ai, meu Deus. Dicas para perceber se você está num relacionamento tóxico. Ficar. Cara, você tem que ficar muito atento àquelas pequenas coisas. Essas pequenas criticazinhas que começam no relacionamento. Comprimento da roupa, o estilo de roupa da pessoa. A pessoa vai cortando as arestas, mas de uma forma muito sutil. Gosto de ir no bar tal. Aí eu começo a sair com você, eu ia muito no bar tal, e aí a pessoa fala, mas você vai lá de novo? Entendeu? É doce. Soa macio essa fala. Aí você fala, não quer que eu vou, mas tá com ciúme, tá me protegendo. Mas lá... A sua amiga não é uma pessoa tão legal assim. Você viu o que ela falou? Ela vai te minando. Então fica atento a essas falas. Só que quando você começa um relacionamento, geralmente há um encantamento. Eu fico encantada, a pessoa fica apaixonada e não percebe. Ela não consegue perceber essas pequenas coisas que a pessoa vai fazendo. Se a pessoa te limita com roupa, com lugares, com pessoas, já dá uma ligada na sua antena aí. Entendeu? Já fica meio assim, mas por que que eu não posso? Tem pessoas que vai minando, vai afastando a própria família. Mas não vou lá na casa da sua... Começo a namorar com você, aí a pessoa fala assim, não vou lá na sua tia não. Nossa, aquela sua tia fala umas coisas. Aí o que eu deixo de fazer? Eu paro de ir na minha tia. Porque ele, não vou não, porque eu queria tanto ficar com você. Aí a pessoa começa a ser encantadora. E, a gente podia ficar em casa, vamos assistir Netflix. Ou me ofertar algo mais interessante para fazer. E aí você vai se afastando, você vai se afastando, você vai se afastando. E aí na hora que esse manipulador conseguiu afastar todo mundo de você, é a hora que ele começa a mostrar para que ele veio. Aí vem a primeira agressão, e essa agressão pode ser uma agressão verbal, um tom de voz mais alto, pode ser algo que vai te deixar um pouco mais constrangido na frente das pessoas, pode ser, enfim, pode ser N coisa. Aí, de repente, esse tom de voz já vira um tapa na mesa. Depois desse tapa na mesa, já vem você passar e te dar um tapa mais forte no seu braço. Mas eu não te falei que era, não sei o quê. Até que isso vira um soco, né? Até que isso vira um espancamento. Então, assim, a pessoa nunca vai começar um relacionamento, uma semana depois a pessoa vai ser espancada. Isso é meio gradativo, né? A não ser um caso de feminicídio, Sim. tá? Um caso de feminicídio, não. Mas isso não vai acontecer assim, eu começo a me relacionar com você, amanhã você vai me pegar e me dar um puxão de cabelo, e enfim, né? Se não tem a minha permissão, não vai rolar. Então você tem que ficar atento a isso. E o encantamento, às vezes, a paixão faz a gente não ver essas coisas, essas pequenas coisinhas indo acontecer. Mas essas pequenas coisas são, às vezes, coisas que qualquer pessoa faria. Por exemplo, você comentou de um decote. Às vezes uma pessoa que não tem a intenção de ser isso, fala, mas você não tá meio, né, vulgar, alguma coisa do gênero que fala isso. Ou então falar que a tua tia é muito chata. Uhum. São falas que você estava comentando, que pra mim são às vezes triviais entre as pessoas, mas que talvez não leve a esse lado pra frente. Uhum. Porque Mas se daí você você tá... cortar todo mundo nessa fase que faz, aí talvez corte todo mundo da sua vida. Não é? Não. Teoricamente, eu não sei, cara. É muito contexto. Não, mas, por exemplo, voltamos maioria, um pouquinho, então, na Que são escolha fases que do eu vejo dedo todo podre. mundo falando, sabe? Voltamos um pouquinho na fase do dedo podre. Todo mundo, isso é Generalizando não, claro. né? Mas ouve. Todo mundo meia dúvida. Você escuta. É uma coisa prática fala que comum. aparece na sua vida. Entendi.
Voltamos um pouquinho. Eu não posso, se eu não gosto de uma pessoa que usa um decote e eu me relaciono com uma, eu não posso querer tirar o decote da vida da pessoa. Eu não posso querer tirar, por exemplo, eu gosto muito de azul. E aí você vai tirar o azul da minha vida. Né? Eu não vou falar de decote porque esse negócio de roupa depois gera umas polêmicas. A gente não pode se envolver em polêmicas. Mas eu acho que tudo isso, todo mundo quer mudar um pouquinho o outro. Então, mas quer não dizer- pode. mas Entendeu? talvez Não é isso seja legal. tóxico. Mas aí, Mas todo às mundo vezes, não quer. é legal, mas é inevitável. É. Mesmo o casal que tem um relacionamento saudável. Ai, eu vou levar os dois Acaba pra fazer terapia. que um influencia o outro. Você me ajuda. Vamos levar os dois pra fazer terapia. Não é É legal. difícil respeitar 100% a outra pessoa. E a pessoa também te respeitar 100% em tudo que você Mas, faz. então, mas é o que o Marcelo falou, é inevitável. Esse é um aprendizado Não com a outra pessoa, mesmo se você tá num relacionamento bom. Ó, então nós temos duas hipóteses aí. Uma, você querer mudar quem a pessoa é. Às vezes todo mundo quer mudar um pouquinho. Outra coisa é você criar um relacionamento onde você faz concessões, vamos assim dizer. Então, eu gosto de ir pra balada. Você começa a se relacionar comigo sabendo que eu gosto de ir pra balada. Não tira a balada da minha vida. Você vai me deixar infeliz, eu sou da balada. Né? Ou vice-versa, eu sou de caseira e você é da balada. Não, a gente tem que ir na balada, mas eu sou caseira, eu gosto de ficar em casa. Então, assim, faça escolhas de pessoas que têm mais afinidades com você. Por que esses Ou seja, o aplicativos... ditado, os opostos se atraem é um perigo. Eu acho que os opostos se atraem e funcionam quanto à maturidade. E não é maturidade no sentido de ser maduro, de criança, de ter mais idade, não. É ter maturidade emocional. Uhum. Lembra que eu dei até esse exemplo agora há pouco? Dizendo assim, tem pessoas que são livres estando juntas. E tem pessoas que são presas estando juntas e tá tudo bem. Então, se eu tenho maturidade, sem ser a maturidade, se eu tô me relacionando com você e você não gosta de determinada coisa e eu quero que você deixe de fazer, eu tô querendo que você se adeque àquilo que o meu ego quer. Entendeu? É uma questão meio egóica e meio egoísta. Eu quero que você mude porque vai ser melhor pra mim. Porque eu não gosto. Mas, de certa forma, o outro satisfaz o ego do Não, a gente só satisfaz o nosso próprio ego. Então, por isso que é inevitável o outro mudar. Mas você satisfazer pode o ego. escolher pessoas. Aí voltamos à questão da escolha. Não adianta eu querer. Eu sou religiosa. Vai namorar Querer me relacionar com um cara que é ateu. Mas E isso querer Mas tem a transformar isso. possibilidade mas será de que 50% do ateu virar religioso ou da religiosa também virar ateia. Pode também se tornar um inferno essa relação. 90% da treta. Sim, concordo plenamente. 99% A treta da vai rolar, treta. né? Mas eu tô trabalhando. Fazendo piada dentro de casa, com crente. Não vai. mas aí ele teria que respeitar, né? E Então, ela respeitar. Mas aí eu tô trabalhando Então, com 1%, mas aí você que tem dá que ter- certo. Quando você pega a questão do respeito, eu não posso ficar assim, lembra, gente? Esqueço disso. Quando você se relaciona e você consegue respeitar a opinião do outro, pode ser que o relacionamento dure. Mas você quer respeitar, mas você quer mudar, entende? Eu não vou Então, ficar mas fazendo não- piadinha, mas eu quero levar pra igreja. Então, ao mesmo tempo que um tá tentando fazer piada, o outro tá com a Bíblia debaixo do braço tentando arrastar o outro pra igreja. Então, pra que entrar num relacionamento assim? Gente, Pra que entrar num Não, mas relacionamento nesse caso assim? que Mas a tem gente tá gente que comentando, é mais chamativo. Mas voltando a esse caso que você falou que em tese pode ser indícios de uma relação tóxica, talvez a diferença que tá entre a maioria das pessoas e o cara que vai ter a relação tóxica é a cabeça dele. Porque a maioria das pessoas às vezes comete esses mesmos equívocos. Então, mas aí você pegou e falou assim pra mim, essas frases costumam ser corriqueiras. Triviais. Exato. Triviais. Você ouve. Quando você ouve isso de um manipulador que vai fazer a sua relação virar tóxica, ele sabe que ele está fazendo isso. Mas você É que algo- tá se relacionando, você não sabe. Exatamente, por isso que você é a vítima do tóxico. Então, Você mas é a todo vítima do mundo, manipulador. Em tese, começa meio tóxico ou não, a depender da cabeça do manipulador. Você já teve uma relação tóxica? Não sei.
Vamos fazer terapia agora. É. Não, porque assim, ó. Mas, e, por exemplo, vamos supor, e quando o terceiro de fora observa que o outro mudou Acho que não, né? o parceiro, e isso fez bem. Então, essa questão aí é interessante. Porque assim, Tipo, a por gente exemplo, vai vamos supor, mudar se relacionando. Tá lá, vamos pegar o caso de adolescentes. Uhum. Começa a se relacionar, tem algumas incompatibilidades, mas dá certo. Aí, vira e mexe, você escuta o pai ou a mãe falando, ela ou ele namorar tal pessoa fez bem, ele mudou muito ela que ela tá melhor. Tá. Ou ela mudou ele. Sim, mas a gente tá falando de um relacionamento adolescente, onde a Mas gente pode vai ser adulto. Mas descobrir... pode ser adulto. Não, eu dei porque Não, eu essa entendi, frase fez bem. Entendi. O terceiro avaliou. Uma pessoa de fora avalia, Isso, ai, fez que tão consegue bem. ver muito melhor. Mas dentro da concepção desse terceiro. Dentro do ponto de vista desse terceiro. É claro que, às vezes, você se relaciona com pessoas que vai te acrescentar. E a partir do momento que você acrescenta algo, você absorve aquilo e você tende a melhorar. Não, Mas você é o uma pessoa incremento melhora não é uma isso. mudança do outro no outro? Como é que é? O incremento não é uma mudança do outro no outro? Mas não é uma coisa meio que imposta. Mas é uma mudança. É uma mudança, mas é diferente eu falar pra você assim, muda a capinha do seu celular. Muda mesmo, porque ela tá ruim, tá desbotando. E te mostrar por isso. Nossa, Ciro, eu acho que você tá precisando de mudar. Olha aí, tá meio ruim isso daí, né? Você já Minha pensou? capinha é comunista. Comunista. Aos comuna. Aí eu falo, mas você não pensa? Você já pensou em mudar? Agora você ficar assim, você tem que mudar. Nossa, não dá pra ficar com você com essa capinha desse jeito. Você consegue perceber a diferença? Não, Mas sim, muita é gente é notável. E assim, ó, eu acho que tem partido do princípio que relacionamento, né, centro de reabilitação. Eu gosto muito dessa Gostei coisa. disso. Eu gosto muito desse pensamento. Estar com alguém, ninguém reabilita ninguém. Então, assim, você teve um relacionamento que não foi legal, te criou inúmeros traumas. Aí, para o seu próximo relacionamento, você projeta tudo aquilo. A pessoa que vai viver com você, ou ela aceita todas as suas projeções e tenta te ajudar, e aí essa pessoa não vai ser sua companheira, vai ser seu terapeuta, vai ser seu, né? Vai ser sua clínica. Você vai, né? E não é legal, O terapeuta tem que ser os amigos. né? Não é legal esse tipo de relação. E por isso que, aí vem um pouquinho que você disse antes, se curar. Então, assim, eu tive um relacionamento que não foi muito bacana pra mim, foi traumático, me deixou um monte de lacunas. Então, vamos fechar isso, vamos costurar isso em você, pra depois você pensar em trazer alguém pra sua vida? Porque ninguém é obrigado a ficar aguentando erro dos outros. Não é? Mas por que você fica... Não, você não, tá? Obrigada. Mas peraí, antes de você perguntar isso, deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho. Rapidinho, que era no contexto. Ah, tá. Prometo